Será que expectativas foram feitas para serem quebradas? Será que um dos terrores mais aguardados do ano não é tudo isso? Finalmente veio aí, eu assisti e o vídeo de hoje é sobre Maxine, de 2024. Hello, meu nome é Moreno dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho, isso ajuda muito na divulgação do canal e o YouTube entende que tu gosta do conteúdo daqui e manda todas as notificações. Lembrando que esse é um vídeo de review de filme, então nessa primeira parte eu faço uma análise crítica, não tem spoiler, e quando eu for contar a história eu aviso pra tu pausar se quiser. A história se passa 6 anos após os acontecimentos do filme X e nós acompanhamos a Maxine com toda a sua bagagem histórica tentando sair da indústria de filmes adultos para se tornar uma verdadeira estrela de cinema. No entanto, além dos preconceitos em relação às outras produções que ela fazia, achando que ela não tem capacidade de atuar em outros lugares, a cidade vem sendo aterrorizada por um serial killer satânico que aparentemente está atrás da Maxine, dificultando a sua ascensão em Hollywood. I'm curious, did you always want to be in that line of work? I always wanted to be famous. Maxine foi dirigido e escrito por Ti West e é o terceiro e último filme da trilogia que envolve X e Pearl. Já fiz vídeo sobre esses dois filmes. O fato de que X e Pearl fizeram sucesso e o apego do público à atriz Mia Goth, principalmente aqui no BR, né, por ela ser neta da atriz Maria Gladys, a gente tá cansado de ouvir isso, principalmente quem usa o Twitter, contribuiu para que Maxine fosse super hypado e estivesse sendo super esperado pela mídia. No entanto, após a sua estreia, houve certa divisão de opiniões ali entre o público geral e os críticos de cinema. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que sim, eu gostei, mas não é nada demais. Tem várias coisas interessantes que me agradam, como a película granulada oitentista, a fotografia amarelada mas com cores fortes, a noite azulada, o uso do neon, do verde e do vermelho. Tem uma cena dela num beco à noite, escuro, com essa iluminação azulada com vermelho, uma neblina, aquela fumaça que é bem estilo filme policial antigo, que eu gostei demais. Os letreiros que aparecem com os nomes dos personagens, dos atores, os créditos, né, combinam com toda a estética, então aparece ali na tela e tu nem te dá conta, nem te incomoda, porque realmente faz parte do filme. O design de produção, figurino, cenário, maquiagem são muito condizentes com a proposta. A própria Maxine usa uma roupa mais estilosa do que a outra, eu queria ter todas. Os efeitos práticos são muito bons, afinal de contas a gente tá falando de slasher, embora ele tenha bem menos gore do que os outros dois filmes, tem aqui e tem os seus momentos violentos. As atuações no geral são boas, destaque para o personagem do Kevin Bacon, que é caricato, bicheiro, fanfarrão, na medida. Eu gosto muito do ator e aqui ele faz mais um papel que me interessa, combina com a história. My employer is a very powerful man. E lógico, Mia Goth, que segue impecável, ela é realmente a estrela do filme e a gente ainda tem o bônus de ver a personagem da Maxine evoluir, se transformar de X pra cá. E lógico, né, isso também é roteiro do filme, então mérito pra esse ponto também. Maxine fucking Minx. No entanto, ainda falando em personagens, para além daqueles que são mais ou menos ou que mal aparecem, né, não tem assim grande relevância, o vilão não gera um impacto que gostariam. Ele não convence enquanto nós não sabemos quem ele é, não amedronta, e quando nós descobrimos a sua verdadeira identidade, o que eu não sei se era para ser um plot twist, porque, sinceramente, na minha opinião, é totalmente imaginável desde o início, é caricato, exagerado, zero credibilidade. Isso influencia no fato de que a pior parte do longa é o final, é muito fraco. Desde essa parte, esse clímax, com o vilão antagonista, até o desfecho da própria Maxine. Squash it. I intend to. Um outro fator que para mim ficou meio fora foi a tentativa de incluir o Night Stalker aqui para o público ter essa proximidade, né, com algo que realmente existiu. Para quem não sabe, ele foi um serial killer real que existiu nos anos 80, o Richard Ramirez, já fiz vídeos sobre ele inclusive, e que é muito usado em filmes, obras de terror no geral, como por exemplo na série American Horror Story. Quando eu vi no trailer eu fiquei super animada, porque imaginei o contexto histórico de tudo que aconteceu com ele e com as suas vítimas
fazendo sentido, combinando com a história da Maxine, mas no final não deu muito boa. Até é legal, mas ficou estranho, superficial, tanto que quando aparece imagens dele sendo preso, e pelo amor, isso não é spoiler, isso é realidade, ficou fora, sabe? Eu, particularmente, me desconectei com o filme nessa parte. The Night Stalker. Night Stalker. Night Stalker. Terrorizing Los Angeles. Bom, ainda que esse tenha sido desenvolvido para ser o último filme da franquia, o diretor falou que, a depender da recepção do público, poderia produzir outro filme, mas aparentemente já mudou de ideia. Então, resumindo, eu gostei do filme, me entreteve, achei divertido, foi bom de assistir, mas nem de longe é o melhor dos três. O meu pódio é tal qual a ordem de lançamento. O favorito é o X, em segundo, Pearl e em terceiro, Maxine. O longa tem mais ou menos 1h40 de duração, rendeu cerca de 19,6 milhões de dólares de bilheteria e, por enquanto, ainda não tá em nenhum streaming. I can handle myself. So said every dead girl in Hollywood. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Primeira cena do filme são imagens da Maxine novinha sendo gravada pelo seu pai, né, lá na igreja, falando que ela ia ser uma grande estrela da igreja e tal. E aí depois corta para 1985, 6 anos após os acontecimentos de X, com ela fazendo uma audição para um filme de terror, A Puritana 2. E aí nós temos noticiários sobre o tal do Night Stalker que tá apavorando as ruas, fazendo as suas vítimas, né, em rituais satânicos, um serial killer satânico. E logo depois, o agente da Maxine liga para ela e diz que ela conseguiu o papel do filme. Nicely done. Thank you. Eu vou dar uma resumida na história, porque isso também é um ponto que me incomodou um pouco. O filme, ele vai e vem, mistura um noticiário do Night Stalker, daí a audição da Maxine, e aí esse assassino e o suposto assassino, então fica um pouco confuso. Eu vou enxutar tudo pra gente ser direto e reto. Para além dos noticiários, a primeira vez que aparece o possível vilão que está atrás da Maxine, e meio que só aparece as luvas de couro dele, são quando ela tá fazendo uma apresentação numa casa noturna e ele tá lá assistindo. Depois nós temos essa cena do beco, que eu comentei com vocês antes, que é muito legal, muito interessante, visualmente e também pela história, porque daí chega um cara atrás dela, que não é o assassino, não é ninguém assim específico, é só um cara muito ruim à noite querendo fazer maldades, e ele mostra a faca pra ela e tal, e aí ela puxa a arma, rende ele, faz ele tirar a roupa, deitar no chão, antes disso, chupar o cano da arma, deitar no chão pelado, e ela vai lá e pergunta: sabe o que aconteceu com a última pessoa que tentou me matar? Eu explodi a cabeça dela, eu esmaguei a cabeça dela. E pisa nas coisas do rapaz, e explode tudo e mostra, tá? Bom, esse assassino das luvas de couro está atrás da Maxine e acaba pegando duas colegas dela de trabalho, né, da indústria ali noturna e de filmes adultos. A polícia depois encontra os corpos dessas duas meninas, elas estão com um pentagrama marcado no rosto, então ao que tudo indica é o Night Stalker. A Maxine, enquanto tenta seguir a sua vida, tem flashes da Pearl atormentando ela, né, com tudo que aconteceu, e aí ela recebe um papelzinho que fica preso no carro com um telefone. Ela liga e a pessoa diz: se tu não quiser ser presa, me encontra no endereço tal. Ela vai lá e quem a espera? O Kevin Bacon. Ele é um detetive contratado para encontrar ela e aí comenta, né, sobre o que rolou lá no filme X, que aquelas mortes todas não foram encontradas, as pessoas que fizeram aquilo e tal, dando a entender que ele sabe que ela tem a ver, né? Pô, como que os amigos todos morreram, ela sobreviveu e o casal e tal. E aí diz pra ela ir num endereço X lá, porque vai ter um sarau. Mais tarde, ela se encontra com a diretora do filme que ela vai estrelar, esse de terror, e aí é bem interessante porque elas circulam nos sets ali de filmagens de outros filmes e chegam no de Psicose, que tem o Motel Bates, a casa, e aí na casa, na janela, que aparecia, entre aspas, a mãe do Norman, né, ela vê a Pearl. Então foi um fanservice ali que me serviu, eu sou fã, eu quero service. Past ain't finished with you. Bom, a Maxine conta pro agente dela, que também é advogado dela, enfim, que tem essa pessoa, né, procurando por ela, atrás dela, ameaçando a sua vida, e o cara diz: não te preocupa que a gente vai dar um jeito nisso. É então que o assassino pega também um outro amigo da Maxine, que é muito próximo dela, que trabalha numa locadora, e aí a polícia
vai de fato falar com ela. Já tinha tentado antes e ela disse que não ia falar com a polícia e tal, mas aí levam ela pra ela ver os corpos das meninas que também estão com um pentagrama. O amigo dela também tá com um pentagrama marcado. E aí os dois policiais falam que esse assassino está tentando se passar pelo Night Stalker, mas que eles acreditam que não seja. E aí, antes dela ir finalmente no endereço desse sarau que o Kevin Bacon mandou pra ela, o agente da Maxine, o capanga dele e ela conseguem pegar o Kevin Bacon e aí acabam com ele numa cena que eu também gostei. Eles colocam ele dentro do próprio carro num negócio que comprensa, essa palavra nem existe, eu acho. Que prensa carros. E aí, né, faz dele um sanduíche bem amassadinho, um sanduíche prensado, escorre sangue, explode o carro, enfim. Time to pay for your sins. Tá, a Maxine vai então no endereço do tal de sarau, os policiais vão atrás escondidos e quando ela chega no lugar, vocês não adivinham, tá passando as cenas daquela fita do início do filme dela novinha e quem diria, o assassino que tá atrás dela é o pai dela. No final de X, a gente já tem um vislumbre de que o cara tá atrás dela, então óbvio que seria ele, nem sei se era pra ser um plot twist, mas então é esse personagem que é muito exagerado, é muito caricato, assim, gente, não dá medo, não dá credibilidade, parece um personagem vilão de filme de comédia, sabe? De Esqueceram de Mim, assim. Bom, qual que é a moral? Esse cara, ele tá gravando um filme, olha só, ela vai ser a estrela. Porém, é um filme de exorcismo, ele vai exorcizar a Maxine, porque ela precisa, né, ceder a Deus novamente. E aí ele amarra ela numa árvore amordaçada e tem umas outras pessoas com umas túnicas brancas, o rosto pintado, uma coisa bem ritualística. Daí a polícia chega, começa tiroteio, corre pra cá, corre pra lá, a Maxine consegue se soltar. O policial é baleado, a policial leva uma crucifixada no olho, isso mesmo, vai um crucifixo no olho dela, que o cara enfia. Então o helicóptero da polícia chega, né, manda a Maxine mesmo se render, eles não sabem o que tá acontecendo lá embaixo, e ela tá só ela e o pai ali vivos. Corta para noticiários de que o Night Stalker foi preso, foi pego pela população e preso pela polícia, e aí são cenas de fato, né, que aconteceram, são cenas reais, que foi o momento que eu falei pra vocês que eu me desconectei um pouco, achei que ficou realmente fora de contexto. Temos outro momento da Maxine aparecendo famosa, tapete vermelho e tal, e aí voltamos pra cena do helicóptero em que tá a Maxine com o pai e ela queima ele, né, explode a cabeça com uma arma que ela tem ali, que ela pegou, e aparece, e é bem feito, e esses são momentos que eu gosto bastante. Corta pra um mês depois, a Maxine ainda usando a sua dorguinha, aquela do nariz, né? Mas ela segue filmando lá o seu filme com a diretora, vai ter um filme sobre a história dela, uma biografia, e ela de fato se tornou uma estrela de cinema, e o filme acaba. You're a fucking movie star. Gente, esse foi Maxine, como eu falei pra vocês, eu me diverti assistindo, achei que é um filme legal, nem de longe é o melhor da franquia. Pearl dá quase que de 10 a 0, X é o meu favorito por causa do estilo, eu realmente gosto. E é o que tem mais características de filme de horror mesmo, então possivelmente por isso é o que mais me agrada. Mas é isso, deixem nos comentários o que vocês acharam de Maxine e qual é o pódio de vocês, finalmente. Me sigam lá no Instagram, @morena_dos_anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.